eu aqui me lascando todo, me ferrando todo, e a senhora orientando os outros e para mim nada. Ela falou, como não? Eu falo para você o tempo todo. Ele disse, não, a senhora passa a mensagem para os outros. Ela, de jeito nenhum. Pega lá uma das mensagens que nós escrevemos, aí está lá. Digo-te, falo-te, recomendo-te. Ela fala, você percebe o que eu estou falando para você? Não tenho culpa que você publica para os outros. A mensagem é para você. Então, isso para nós mostra que o médium não tem privilégio nenhum. Ele deve se sentir um privilegiado no sentido de, poxa, a mensagem veio por mim. Olha o grau de responsabilidade que eu tenho a partir desse momento. Se eu não colocar isso na minha vida. Eu conheço uma companheira que ela diz o seguinte, eu acho muito chique ser médium. E é uma afirmação curiosa, porque eu falei para ela, você fala isso porque você não é. Porque você não sabe as provações que passa um médium. Né? Até eu estava conversando com a minha noiva agora, a Vanessa, ela falou assim, deixa ela começar a incorporar aqueles espíritos que se sentem carcomidos por bichos, que estão peregrinando aí, perdidos, que estão, nem sabem que desencarnaram, e os bichos estão comendo o cara na cova, e ele nem se tocou ainda, porque de tão ligado na carne que ele está. Aí ela vai ver o que é ser chique na mediunidade. E é isso mesmo, é a aprovação o tempo todo. Porque nós, na condição de médiums, eu falo isso porque eu sou médium também, a gente percebe o quanto nós precisamos desenvolver a questão da moralidade e a questão da responsabilidade. E nós vamos ver isso, não sei se vocês já estudaram no encontro hoje, a questão do encontro de Jesus, onde está em Mateus 16:16, quando ele pergunta para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E aí cada um diz uma coisa, mas Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala, não foi você que lhe revelou, mas sim as potestades, a superioridade divina. Pedro nesse momento é o inspirado do plano maior. Mas a partir dali, Jesus diz assim, eu serei entregue, serei condenado, serei martirizado, etc, etc e tal. E aí Pedro, não Senhor, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Jesus olha para ele e diz, cala-te, Satanás. Ou seja, este Pedro, que no mesmo momento se transforma em instrumento de uma condição divina, de uma mensagem divina, de uma inspiração maior, este mesmo Pedro sintoniza com os planos inferiores, mostrando quanto nós médiuns somos ainda muito necessitados de uma evolução, de uma melhora, de um estudo e de uma disciplina nesse campo. E nós estamos falando de Pedro, Jesus o escolheu. Por que o nosso método, o método que o Armon elaborou, por que o nosso método, ele coloca a mediunidade depois do compromisso assumido com a reforma íntima? Notem como o Edgar Armon teve uma visão extremamente perfeita da situação. Ou seja, se a mediunidade é um instrumento da revelação maior, nós precisamos estar em condições. Porque o fenômeno mediúnico, ele não é simplesmente um fenômeno espiritual de manifestação física. A mediunidade, quando ela começa a aparecer, ela começa a mexer com toda a psicologia do indivíduo. Ela começa a mexer com tudo aquilo que a gente tem guardado dentro do nosso baú. E o caminho obrigatório da mediunidade é o nosso inconsciente. Esse é o caminho obrigatório da mediunidade. Ela vai passar pelo nosso inconsciente. E é aí que mora o problema, entre aspas. É aí que entra a questão da importância do autoconhecimento, da importância do compromisso com a moralização. Porque se ela entra pelo nosso inconsciente, ela vai mexer com o quê? Com aquele baú que nós temos lá, cheio de informações. Que informações são essas? São os nossos desejos, os nossos pensamentos, são os nossos compromissos, são aquelas informações que nós não queremos revelar a ninguém. Eu costumo dizer para os meus alunos de escola, para os meus amigos, que tem coisas que a gente pensa, que a gente não fala nem para Deus.
A gente quer esconder até de Deus. Fala, não, nem Deus pode saber que eu penso um troço desse. Só que a mediunidade, como ela vai entrar pelo inconsciente, ela começa a fazer um trabalho de limpeza desse inconsciente. É aí que, se não existir o compromisso, se o compromisso com a moral, ele não estiver muito bem fortalecido, é aí que o negócio desanda. Porque o que acontece? Quanto mais a mediunidade vai convivendo com o médium, mais ostensiva ela vai ficando. E se ela vai ficando mais ostensiva, ela vai trazendo mais coisas do inconsciente. Então, as opiniões e os pensamentos espirituais daquelas mentes extrafísicas começam a tomar conta do médium. Ela sai do inconsciente e vem para o consciente. Então, a gente começa a trazer os conteúdos do nosso baú e alimentar as expectativas daquelas entidades que estão ao nosso lado. Por isso que quando a gente fala do desenvolvimento da mediunidade, no curso de médiuns, a gente recebe essa informação que, no início do processo mediúnico, o fenômeno é muito mais anímico do que mediúnico, é muito mais nosso do que mediúnico. Por quê? Porque ele começa a cavucar as informações que estão guardadas lá dentro. E muitas vezes, muitas dessas informações, dessas sensações, desses desejos, nós desconhecemos de forma consciente, porque a gente age por impulso, a gente não sabe que tem aquela situação dentro de nós. Mas na hora do contato com a mediunidade, isso começa a emergir. Se as entidades espirituais que começarem a trabalhar conosco, o que acontece na maioria das vezes, quando o médium está iniciando, são entidades de baixa vibração, de condição ainda inferior, é óbvio que elas vão mexer naquilo que é inferior dentro de nós, e o que é inferior vai emergir. Daí muitas das dificuldades que os médiuns têm no início, porque começa a confundir muita coisa. Ele não sabe o que é ele e o que não é. Ele não sabe o que é do espírito e o que é dele. Por quê? Porque as informações se confundem, elas se misturam. É nessa hora que entra o compromisso do autoconhecimento. E o Armon teve essa visão, quando ele associou o desenvolvimento da mediunidade ao desenvolvimento do ser. A mediunidade, ela é uma responsabilidade do médium, não dos espíritos que se manifestam através dele. Não dos espíritos que se manifestam através dele. Há um fato que ocorreu uma vez com uma pessoa, que era assim, ela se casou, foi morar junto com um rapaz, e esse rapaz dizia que era pai de santo, que ele recebia lá, incorporava o caboclo, o preto velho, etc e tal. E ele de fato ia no centro lá, fazer todas as atividades dele, o trabalho, só que ele era uma pessoa extremamente agressiva, e ele começou a bater nessa mulher. E de tanto ela apanhar, chegou uma hora que ela falou assim, chega, não quero mais apanhar. Aí ela chamou, falou, Benzinho, vem cá, vamos conversar. Olha, isso aqui não está dando, esse negócio de você me bater não está certo, eu acho melhor a gente ir cada um para o seu lado. Quando ela falou isso, ele começou, o caboclo lá, o preto velho incorporou. E aí começou a dar orientação para ela, que ela tinha que ter paciência com ele, que papapá. Aí ela acreditou na história e tudo bem. Passou um tempo, tá a mulher apanhando de novo. Aí ela falou, não, peraí, isso não funciona. Vamos conversar. Ó, Benzinho, assim não dá, eu quero me separar. Lá vem o preto velho de novo. Ela falou, mas esse preto velho está muito abusado. Tá bom, vou ouvir dessa vez e tal. Na terceira vez que ela começou a apanhar, ela pegou um pedaço de pau e colocou atrás do sofá. Aí ela chegou, ó, hoje nós vamos decidir a nossa situação, não dá mais. Aí ele começou, Ela pegou um pedaço de pau e falou assim, se baixar, sobe na pancada agora. E o cara assustou, falou, que isso, Benzinho? Se baixar, vai subir na porrada, tô avisando. A minha conversa é com você, espírito nenhum vai se meter. Não tinha entidade espiritual nenhuma ali. Ele estava, até poderia ter influenciando para agir dessa forma, mas ele estava usando da credulidade, da ingenuidade dela, para vivenciar uma situação. Esse é o chamado médium, que não tem a condição moral ainda estabilizada. Esse é o médium perturbado, é o médium que deixa sair do seu inconsciente tudo aquilo que não é bom. Ele exerce a mediunidade, mas ele não deixa que a mediunidade faça um trabalho dentro dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, até dentro do nosso movimento, eu digo movimento espírita.
Nós vamos encontrar médiuns trabalhando sem a menor condição de trabalho. E ainda criticam o nosso sistema de curso de médiuns. Então o que vai acontecer? Os espíritos que são responsáveis, eles sabem que a responsabilidade da mediunidade é do médium. E eles vão tentar influenciar o médium para que ele realmente absorva isso e mude a sua estrutura mental, a sua estrutura emocional, para que ele evolua. Se perceber que o cara não quer nada, eles vão embora. Eles abrem espaço para entrar a turma do lado B. E quando a turma do lado B entra, eles fazem um estrago na nossa vida. O Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz o seguinte, que as relações com o invisível acontecem pela lei das afinidades e das atrações. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim para o plano espiritual: os espíritos interferem na nossa vida? Na nossa maneira de ser? Nos nossos pensamentos? E o que eles respondem para o Kardec? Muito mais do que vocês podem imaginar. E nos dias de hoje, nós temos que tomar um outro cuidado. Não é só essa questão dos espíritos interferirem na nossa vida. Nós temos que entender o seguinte, que nós também exercemos uma influência no mundo espiritual. Mediunidade é um caminho de mão dupla. Não são só os espíritos que nos influenciam, nós influenciamos os espíritos sim. Porque se a entidade espiritual tiver uma ligação kármica conosco, a entidade que está se manifestando, que está influenciando o médium, se ela tiver uma ligação kármica conosco, o processo de identificação é muito maior. Então, se é uma entidade cobradora, se é uma entidade que foi prejudicada por nós no passado, ele vai se identificar conosco e nós vamos nos identificar com eles. É muito comum, quem trabalha em P3B aqui, Câmara de P3B, é muito comum a gente ver entidades que se comunicam e falam assim: vocês estão muito preocupados comigo, mas você não sabe como ele age. É verdade ou não é? Vocês estão preocupados comigo, você sabe como é que ele age? Você sabe quem é ele? Ele está aqui bonitinho, assistindo a preleção, quietinho, mas você não sabe o que ele faz na hora que ele sai daqui. Como é que vocês querem me doutrinar, se nem ele conseguiu isso ainda para ele? Ele só está aqui querendo pagar a sua dívida com a sua consciência. Ele acha que é só vir aqui tomar o passe e assistir a preleção. Então, não vou sair não. Aí você fica lá, em nome de Deus, meu irmão, sai. Ele, em nome de Deus eu não saio. E aí fica ali. E por isso que a mediunidade ela tem que estar associada à questão do desenvolvimento moral do ser. Porque senão não adianta. Por isso que muitas vezes as pessoas equivocadamente falam assim: não vou lá naquele seu centro não, que é muito fraquinho. É muito fraco. Não vejo nada, não acontece nada. Vê um cara lá que apaga a luz, a gente dorme. Aquela musiquinha de fundo, vocês ficam falando de evangelho. Eu vou lá no outro centro lá que os caras agitam, grita, fala, bate no espírito, dá pancada, joga água nele, sal grosso. O negócio é esse. É o total desconhecimento do fenômeno mediúnico. O total desconhecimento do fenômeno mediúnico, né? Se a gente ler as obras do André Luiz, nós vamos ver como é que o plano espiritual atua. Que não precisa de nada disso. Embora respeitemos quem o faz. Mas a importância de uma escola de reforma íntima durante o desenvolvimento da mediunidade é extremamente grande. Ela é fundamental. Se nós entendermos isso, nós vamos descobrir a roda novamente. Porque essa identificação, gente, que muitas vezes nós fazemos com os espíritos, favorece o processo de obsessão. A mediunidade provoca a obsessão? Não, ela facilita. Se o cara não souber o que está fazendo, se o cara não tiver um controle do que ele vai fazer da vida dele, não tiver uma moralização e for médium, a mediunidade vai facilitar a obsessão. Há um caso interessante que é assim, que as identificações são perfeitamente visíveis em algumas situações. Vocês querem ver uma coisa? Quem aqui tem TPM? O que acontece com uma mulher quando ela está em TPM? É mais fácil perguntar para os homens, né?